Então, falando do profeta Oséias, se encontra num livro chamado Os 12 Profetas, os 12 Profetas Menores, Dodecaprofeton. E o livro dos 12 Profetas Menores, Dodecaprofeton, inicia com o livro de Oséias, porque este é o mais extenso dos livros dos profetas menores, mais antigos, ou porque, na retrospectiva, Oséias foi considerado o mais antigo destes profetas. Na realidade, porém, é um contemporâneo mais novo de Amós, atuou apenas mais ou menos uma década depois dele, ainda durante o governo de Jeroboão II de Israel, mencionado por Amós, capítulo 7, versículos 9 e 11, e do rei judaíta Uzias, em cujo ano de falecimento Isaías, capítulo 6, versículo 1, foi vocacionado. Assim, a chamada guerra Sírio-Efraimita em 734 e 733 a.C., se reflete na proclamação de Oséias, capítulo 5, versículo 8 em diante. Mas em contrapartida, ele dificilmente ainda vivenciou a concretização de suas ameaças contra Samaria, capítulo 14, versículo 1 de Oséias. Ou seja, a destruição do reino do norte pelos assírios em 722 a.C. Assim, a atividade profética de Oséias abrange aproximadamente a época de 750 a 725 a.C. Em comparação com Amós, um espaço de tempo bastante prolongado, considerando-se que o livro de Oséias é apenas mais ou menos 50% mais extenso que o de Amós. Oséias é o único profeta literário não judaíta, pois não apenas atuou no Reino do Norte, mas provavelmente também era natural de lá. Ou seja, a maioria dos profetas são judaítas, e aí são profetas do Reino do Sul. No caso de Oséias, ele não apenas atuou no Reino do Norte, mas provavelmente também era natural do Reino do Norte. Daí se explicariam algumas particularidades linguísticas, ou até certos temas de sua pregação, como a inclusão da tradição de Jacó e do Êxodo, capítulo 11 em diante, e o fato de os precursores dos profetas literários terem em geral atuado no Reino do Norte, torna compreensível que Oséias, ao contrário de Amós, oriundo do Sul, atribua aos profetas um papel de muita importância para Israel. Oséias capítulo 6, versículo 5, 12, versículos 11 e 14. Podemos perceber aí uma correlação entre tradições. Talvez possamos supor que haja uma cadeia traditiva que liga Elias e o Eloísta com Oséias, e este com as tradições do Deuteronômio e com Jeremias, que na sua juventude possivelmente tenha sido influenciado por Oséias. Capítulo 10, isso, deixa eu ver aqui, versículos 10, conferir, sim, é outra coisa aqui, De certo, não é por acaso, por exemplo, que Oséias, Jeremias e o Deuteronômio retomem o Decálogo ou suas tradições. Biograficamente, sabemos pouco de Oséias, nem ao menos conhecemos o lugar de seu nascimento e sua profissão, como o sabemos no caso de Amós. Conhecemos o nome de seu pai, Beeri, capítulo 1, versículo 1, da sua esposa, Gomer, capítulo 1, versículo 3,
e de seus 3 filhos, capítulo 1, versículo 4 em diante, cujos nomes simbólicos foram incorporados na pregação de Oséias. Também não há nenhum relato de vocação propriamente dito, como Amós, capítulo 7, versículo 14, Isaías, capítulo 6, mas conferir Oséias, capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma como de certo acontecia com a maioria dos profetas, Oséias teve de suportar hostilidade e sarcasmo por parte dos outros. Coisas do tipo: o seu profeta é um tolo, o inspirado é um louco, capítulo 9, versículo 7 em diante. Enquanto que no livro de Amós as pequenas unidades de discurso oral podem ser delimitadas com bastante clareza, os ditos que formam as pequenas unidades de fala se fundem no livro de Oséias, em composições maiores de acordo com critérios temáticos ou históricos. Como faltam quase que por completo fórmulas estilísticas de interligação, como a fórmula do mensageiro, fica difícil delimitar os ditos originais. Capítulo 2, versículo 15 e 18. Só ocasionalmente, início, capítulo 4, versículo 1, e fim, capítulo 2, versículo 23, capítulo 11, versículo 11, de uma coleção são marcados por uma fórmula, e o livro termina com uma exortação sapiencial, capítulo 14, versículo 10. Explica-se esta espantosa coesão do livro de Oséias já a partir da exposição oral. No caso, determinado autor chega a imaginar que Oséias tenha feito resumos de sua pregação. 14:10, achou? Deve ser 14:9. Então de repente Quem é sábio que entendam estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas então foi isso. Sabedoria. Então, o que acontece? É uma exortação de sabedoria, só que ele botou o 10 aqui. E a 9. Aí, nesse caso, deixa eu ver aqui. Vem uma compreensão de que talvez Oséias tenha feito o resumo de sua pregação. Ou, mais provavelmente, a partir do processo traditivo subsequente, antes ou durante a fixação por escrito. Então é aquilo que nós falamos de algumas outras vezes. Suponhamos que de repente, aquele exemplo que eu dei, Robson prega uma série de sermões, e aí o Marcos anota, e depois ele redige, você edita e publica. O material não é do Fernando, o material não é do Marcos, o material é do Robson. A diferença é que quando o Robson fez, era uma proclamação, não é